Salve, salve! Soterópolis no ar, diretamente aqui do Jardim Botânico, em Salvador. Música, literatura e muito humor são os destaques do programa de hoje. Veja agora o que preparamos especialmente, daquele jeito, para você. E a gente começa com literatura. O Bruce Lee do Sertão, vida e obra cinematográfica de Nerivaldo Ferreira. É uma espécie de híbrido, uma mistura de ficção com pesquisa acadêmica em torno da vida do professor de Kung Fu e também cineasta Nerivaldo Ferreira. Foi o ator Bruce Lee que despertou o interesse e a paixão de Nerivaldo Ferreira pelo cinema. Autodidata, ele produziu 6 longas de artes marciais, tudo rodado no interior da Bahia. Ele encontra a foto de Bruce Lee na região de Antas, mas ele assiste o primeiro filme de Bruce Lee em televisão em Salvador e depois na cidade de Buquinha que ele vai ter a tela de cinema, né, a projeção de cinema. E agora a produção em si, ele começa em 2002 muito procurando divulgar o trabalho dele como mestre, né? Ele tinha uma escola, uma academia de Kung Fu e ele queria divulgar isso com um audiovisual, então a produção de cinema começa aí. Ele faz o segundo filme e vai aparecer em telejornais, né, da capital, e aí ele explode, assim, quer dizer, nacionalmente até, e eu só vim conhecê-lo de fato porque quando ele explodiu em Rio Real eu saí para fazer faculdade, e em 2009, quando eu estava precisando falar sobre cultura de massa para o mestrado, eu queria falar sobre cultura de massa e cultura popular de minha região, então Jorge Emanuel, um amigo meu, né, que deu o toque, né, por que você não fala do cinema em Rio Real, que é a modernidade lá? E aí nasceu essa pesquisa. Olha, no livro Bruce Lee do Sertão eu tento explicar que nós temos uma cultura de um messianismo muito forte, né, já milenarizado, então isso é replicável em nossa própria cultura de massa. Então em Hollywood, né, os filmes de gêneros eles são, né, baseados nesse mito do herói, e o cinema de bordas ele mimetiza isso, então é muito de se esperar que isso seja replicado na produção típica de Nerivaldo. O termo cinema de bordas ele nasceu em um grupo de pesquisa, né, na área de comunicação de São Paulo, e esse termo eles aplicaram sobre um conjunto de espécies no Brasil de um tipo de filme feito por sujeitos que são do interior, que são iletrados ou semi-letrados, e que a partir de um consumo de gênero popular eles começam a produzir imitando esse gênero, imitando um herói, né? Então isso é o que é o cinema de bordas. No caso de Nerivaldo, a linguagem cinematográfica dele fica muito difícil de definir porque ele não conhece termos técnicos, né? Quando ele produziu, ele não sabia o que era traveling, ele não sabia o que era primeiro plano, então ele não tinha acesso a essa linguagem, então é muito intuitiva. A linguagem cinematográfica dele, na verdade, a gente organiza através de planos de sequência de planos, porque nós é que olhamos dessa forma, mas ele não enuncia isso. Ao todo, Nerivaldo produziu 6 filmes de Kung Fu, mais 2 filmes com temática social, uma meia dúzia de curtas, e entre esses filmes, o mais popular de Kung Fu é o primeiro, A Vingança de Shan, mas depois os outros 2 filmes ganharam mais notoriedade, que foi Brasil, País de 5%, e Sede de Fome, que já é no final da produção dele. Mãe, o tanque tá secando. Se não chover daqui pra semana que vai vir, vai fartar água. Eu tenho pena dos bichos, filho. Vão tudo morrer de fome e sede. Eu acho que ele deixou uma lição importante, que é a potência do cinema, né, a significância que ela tem para o grupo social que produz, que consome, que se vê representado, né?
e que construiu esse próprio produto que eles mesmos consomem. Então, eu acho que e a autodeterminação dos sujeitos, né, de fazer de qualquer forma, da maneira que for possível. Eu acredito que com essa parceria entre Estado e produtores das bordas, possa nascer uma indústria cultural das bordas, né, que traga um pouco dessa política pública para a cultura que a gente conhece e também a característica desse fazer cinema que o cinema de bordas nos apresenta. Esse Bruce Lee do Sertão deu e deixou. Gostei, viu? E agora é hora de stand-up comedy. Vamos saber como é que anda a cena aqui na Bahia. E, claro, aproveitar para dar umas boas gargalhadas. Roda aí. Eu vinha passar férias aqui com a tia minha evangélica, que Deus a tenha, viu? Fique aí. E se eu chegar no céu, não me procure, não. Eu que me livre. Olha, tia é parente. Um comediante, um palco, um microfone e observações sobre o cotidiano. O stand-up comedy explora a identificação do público e a improvisação. O gênero de humor bastante popular nos Estados Unidos ganhou força no Brasil nos últimos anos e na Bahia recebeu uma pitada de dendê. Como é que o baiano adapta esse gênero e como é que o baiano faz stand-up comedy? Mas assim, é um gênero americano, porém de uma estrutura mundial, né? Que é basicamente você contar boas histórias no palco. Você levar para as pessoas ali um entretenimento através de uma contação de história, da piada, que no fundo, todo mundo conta piada. Em algum momento ali na mesa do bar, com os amigos, na festa de final de ano, na hora do cafezinho ali no trampo, você conta uma piadinha, você faz uma brincadeira com alguém. Eu acho que, na verdade, o baiano, ele sempre esteve pronto para o stand-up, só faltava o nome. Porque a gente é resenheiro, né? A gente gosta de contar história, a gente gosta de abusar o outro, de tirar uma com a cara do outro, sacanear alguém. Isso é humor, né? Comédia. Porque o ser humano não está pronto para o buffet, para comer daquilo. O ser humano não tem estrutura psicológica para comer daquilo, porque a pessoa postou um prato, até anotei o que tinha. A pessoa postou um prato que tinha um vatapá, um coração de galinha assado, um bocado de milho em conserva, aquele milho de caixinha, um espeto de churrasco, um queijo coalho, melaço, sushi e uma banana frita. A gente leva a autoidentificação. É a autoidentificação o segredo da brincadeira. Quando você se identifica, você leva a brincadeira na brincadeira. Então tem muito isso. E o baiano só ele é uma figura. Tem hora que eu dou risada de mim mesmo. Realmente você tem que se internar. Né? Que eu adoro demais. Eu passo o meu dia, eu falo assim, eu deixei de ser artista para ser fofoqueiro. Eu não aguento ver uma briga que eu aproxime logo. Eu não aguento ver uma história que eu já fico ali sentado para ouvir. Porque não existe o humor baiano sem um pouco dessa nossa malemolência, né? Dessa coisa da gente falar do nosso ser, do existir. Aí, em março, no dia 10 de março, eu me tranquei dentro de casa, cheio de biscoito pocazói, café e leite, parceiro, e cerveja, refri colagerante, não sai pra nada. Aí ontem eu encontrei você no meio da rua, você espirrou perto de mim, desgraça! Você quer morrer, Satanás? Não é o quê, rapaz? Você tá de Covid, você é assintomático, você sempre foi assintomático. No geralzão mesmo, no cenário nacional, eu destaco sempre Rafinha Bastos e Thiago Ventura, porque eu acho que eles são os pontos de mudança do stand-up, sabe? E aqui na Bahia, eu sempre destaco dois caras também, que é Gugu Wala, né? E Renato Piaba. Você tem novos humoristas aí despontando cada vez melhor. Tem Maurício Ramos, você tem João Pimenta, você tem Matheus Buente, Alan Miranda, você tem a Renata Laurentino, mulheres fazendo humor, que coisa gostosa. Mas tem uma coisa que é muito chata, gente, convenhamos, entrevistas de emprego são perguntas inúteis, porque é cada perguntinha idiota que, por exemplo... Renata, qual é o seu maior incentivo? O salário no fim do mês. Na piada feminina é diferente? É diferente. Porque muitas vezes na piada feminina o alvo é o homem, né? Então o lugar ele se inverte. Então por isso muitas vezes, né, a mulher ela gera uma identificação, né, maior.
Eu chego pros caras, aí eu faço assim, e aí? Vamos brincar de pegar vareta? O fantasma de um samurai passeia pela cidade de Salvador na história em quadrinhos Rocha Navegável, de Fábio Costa e Igor Souza. Rocha Navegável, quadrinhos que chega aí, enfim, trazendo muito mistério, muita ação para a nossa literatura, mas especialmente com tempero, Fábio Costa, de uma escrita cheia de enredos e complexidades. Quero dar parabéns, assim, estou aqui com um exemplar, já quero mostrar o meu, mas quero saber um pouco de quais são suas inspirações para essa escrita que atravessa aí tradição oriental samurai, também com a herança africana. Vamos contar um pouco desse princípio. A parceria criativa com o Igor, né? A gente já vem desenvolvendo há muito tempo. Em certo momento desse percurso, veio o desejo da gente produzir algo que integrasse mais o texto e a imagem, né? O tema em si, ele veio de uma proposta feita por Igor, a partir de um edital de uma revista que já não existe, a revista Fronte, para artistas interessados em construir narrativas sobre o centenário do Tratado de Migração entre Brasil e Japão. Eu encontrei um artigo de uma historiadora chamada Sabrina Glad-Hill, que narra a história de um tenente japonês que cometeu o suicídio ritual samurai a bordo de um navio inglês que estava ancorado nas águas da Baía de Todos os Santos em 1870. E daí veio, então, todo o desenvolvimento ao longo desses anos dessa ideia central de trabalhar com essa figura do estrangeiro, desse desterrado, porque ele foi enterrado aqui, no cemitério dos ingleses, mas alguns anos depois, o corpo dele desapareceu da sepultura. E a própria sepultura também, enfim, ficou apenas um buraco no lugar. Então havia aí uma história de mistério envolvendo esse desterrado, né, esse pária espiritual, e a gente imaginou que ele estava nessa cidade ainda em busca do corpo perdido. Só que nos interessava, desde sempre, explorar aquilo que é a nossa mitologia local, né? Igor é um artista visual já consagrado, já, enfim, com uma assinatura, uma forma de um traço muito próprio. E isso aparece aqui de uma maneira genial. Quero dar parabéns, porque é uma obra de arte mesmo, né? O livro está muito primoroso, muito sofisticado, Igor. Eu sei que você e Fábio são amigos de bastante tempo. Queria que você falasse um pouco dessa estética. O Rocha Navegável foi um desafio à parte, assim, na minha trajetória, porque exigiu de mim um compromisso maior com aquilo que precisava ser identificável, né? No caso, parte da cidade. Eu não pude me eximir de deixar claro onde estávamos, no Campo Grande, de qual monumento a gente estava se falando, porque eles eram personagens, eles eram os elos da trama. E aí isso foi massa, porque abriu todo um processo, inclusive gráfico para mim, que foi utilizar imagens de referências, perceber aonde o personagem não comunicava. São estátuas que falam, são espíritos que vagam pela cidade, são as divindades, enfim. Acho que o realismo fantástico, a literatura em geral do realismo fantástico é das inspirações maiores dessa narrativa, né? A gente vai agora para aquele rápido intervalo, você já sabe, só o tempo de beber uma água, se hidratar, esticar as perninhas. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis. Objetos da Bahia é um novo livro de André Lemos e encerra a trilogia sobre objetos.
professor André Lemos, o senhor lança mais um livro, Objetos da Bahia, Entrevistas, que completa uma trilogia, né? Sobre os objetos, sobre as coisas. Como é que esse livro completa essa trilogia? Foi por acaso. Na realidade, eu comecei a escrever esse livro no verão passado, em janeiro desse ano, e quando eu terminei, que eu me dei conta que eu tinha escrito uma trilogia, uma tetralogia sobre os objetos, um livro acadêmico sobre as coisas, um livro de poesias sobre as coisas, os objetos, e esse aí falando dos objetos da Bahia, deixando eles reclamarem de nós humanos. E o senhor personifica esses objetos, né? Ele tem nomes, o berimbau tem nome, o abadá tem nome. Como é que nasce essa tua relação com os objetos e como é que esses nomes foram escolhidos para representar esses objetos? Na realidade, é um livro de humor e de crítica cultural. Eu acho que assim, o meu interesse pelos objetos é quebrar um pouco uma perspectiva muito antropocêntrica que nós temos da nossa existência e do mundo para explicar as coisas, ainda mais num momento como esse, né, de pandemia, em que eu acho que o maior recado dessa pandemia é justamente a gente só existe conectado a outras coisas, né? E o planeta também passando por um problema sério em relação à ação humana no planeta, né? Então nós temos que pensar mais em olhar com certo carinho para os objetos, para todas as outras coisas que não apenas os humanos. Pergunta Joaquim Pimenta: você acha os baianos preguiçosos? Essa é mais uma dimensão que vocês criaram. Para mim, só existem associações. Podem ter vida curta ou longa. Não taxo nada ou ninguém de preguiçoso. Cada um sabe a forma que deve criar nas suas associações. Acho, ao contrário, que querer fazer tudo rápido é uma maneira de se livrar de algo que não se gosta. A Bahia e Salvador têm objetos muito característicos, né? Então é mais nós damos vozes a eles porque eles nos produzem, na realidade, né? O que nós somos, soteropolitanos, baianos, nós devemos muito a nossa relação com esses objetos, né? Com a fitinha do Senhor do Bonfim, com o colar do Olodum, com o atabaque, com o elevador Lacerda, com o ferry-boat e com o tempo também, que é um dos objetos entrevistados por um jornalista fictício, né? Eu sou professor da Faculdade de Comunicação, mas eu não sou jornalista, né? Então eu coloquei um jornalista para falar no meu lugar. Ritinha, a fita do Senhor do Bonfim. Pergunta Joaquim Pimenta, o jornalista. E quais são os pedidos mais frequentes? As pessoas são muito carentes e medrosas. Querem saúde. E também não querem ficar sós. E por falar nisso, em Joaquim Pimenta, que é esse jornalista que entrevista esses objetos, né? Você já começa a abertura, a apresentação do livro com um texto do Joaquim Pimenta, né? Como é que ele toma vida, né, durante o livro e qual a personalidade dele, como é que ele entrevista esses objetos? Foi um recurso ficcional, né? Não é o narrador entrevistando, mas é um personagem entrevistando. E essa personagem aí é nada melhor do que um jornalista para tentar tirar dos objetos o máximo que ele pode, né? Então, veio de um recurso mais narrativo mesmo, de não ser o autor ou o narrador entrevistando, mas sim uma terceira pessoa, aí no caso um jornalista, e que ele vai aí tentar dar vida a esses objetos, né, que estão sempre aí aparentemente silenciosos, mas muito faladores, né? Essa é mais uma dimensão que vocês criaram. Para mim, só existem associações. Tem o poste, né, que isso é uma coisa muito interessante de Salvador, mas talvez seja do Brasil inteiro, eu não sei, que eu sempre me impressiono com as pessoas na fila da sombra do poste, né? Aqui em Salvador as pessoas ficam todas assim, empilham, né, do lado da sombra do poste. Então fomos entrevistar o poste, e ele vai falar dessa dimensão de como é que as pessoas usam ele, os carros batem. Então tem toda por um lado, o humor. Eu acho que o livro é muito engraçado, assim, é muito divertido, não é uma coisa chata, não estamos fazendo filosofia dos objetos, mas ele retrata uma filosofia dos objetos, ele retrata uma política das coisas, ele retrata uma necessidade que nós temos de nos posicionar. Estamos com a pandemia, mas tem também o antropoceno, que o planeta não vai se manter muito tempo se a gente não pensar de uma maneira diferente na nossa relação com as coisas. O senhor é um homem de academia, professor de vários jornalistas, inclusive foi meu professor, e a sua pesquisa é voltada para a cultura digital, para a cibercultura. Como é que a tua pesquisa se relaciona também com este livro,
que o senhor está lançando? O meu trabalho atualmente hoje na academia vem muito de tentar entender como é que esses objetos nos fazem fazer coisas. E isso, na verdade, é quase um princípio filosófico, né? Nós pensamos sempre em nós como uma subjetividade construída de dentro para fora. Mas se a gente retirar os brinquedos que fizeram parte da nossa vida, os livros que lemos, as músicas que ouvimos, nós não vamos achar sujeito nenhum, né? Porque nós somos construídos sempre nessa interação, nessa interface com as coisas, com os objetos, inclusive com os humanos também, né? Que nós podemos considerar também como objetos. Que la vida en el suelo es el más profundo misterio. Aumenta o som para curtir a música de Ana Barroso. Oh, não vá agora, fique mais um pouco, menina, fique mais um pouco, senhora. De Vitória da Conquista, a atriz, cantora e compositora Ana Barroso tem fortes raízes musicais e trajetória assentada em referências que passeiam desde as cantoras de rádio até o cancioneiro popular de sua região, um elo entre o original e a tradição. A música popular está muito presente nas tuas canções, né? Como é que é a expressão dessa cultura no teu trabalho? Então, eu tenho muita referência, eu acho, aqui do sudoeste da Bahia, dessa canção, né? Eu tenho muitas memórias de grandes mestres daqui, não só Elomar, tem uma galera de cantadores, serpentistas aqui que eu convivia com isso, de alguma forma. Meu pai também é músico, né? Ele que me aproximou dessa galera também. Enfim, eu comecei cantando chorinho, né? Então tinha ali uma referência de Ademir de Fonseca, de Carmen Miranda, de cantar ligeirinho, aquele negócio. E aí depois, quando eu descobri o coco, eu fiquei muito encantada. E depois, uma vontade de dizer, né, a partir dessa estética tradicional, mas com questões atentas ao meu tempo, né? Eu gosto de gente engajada, gente interessada, gente interessante, mas eu não tenho muita paciência pra quem fica nessa de comprovar a sua crença. Ana, você é uma multiartista, passei ali pela linguagem teatral, pela música. Como é que é essa tua trajetória e como é que dialogam essas linguagens no teu trabalho? A música veio antes, né? Eu comecei a compor no furor da adolescência, não dava conta de todos os impulsos, queria me expressar de algum jeito. Aí entrei numa banda de chorinho com 15 anos e aí resolvi estudar teatro. Em 2018 você lançou o clipe Ser Ana, com essa brincadeira também do verbo ser. E é um videoclipe muito colorido, traz a feira popular como cenário. Como é que isso representa a Ana? Como é que isso é ser Ana? Eu juntei, inclusive, o ser com o Ana, porque acaba virando conceito. Porque apesar de eu falar de mim, né, da minha vida, eu acabo falando de muitas outras figuras, né, que são realmente mães solos, são outras mães artistas, ou são só artistas, né? E o clipe, eu quis trazer esse registro da cidade mesmo, né? A feira da gente, ela é muito expressiva, assim, todo mundo que vem em Conquista conhece os biscoitos, conhece as cores de lá também, né? Porque no sertão existe muita cor também, né? De fruta, de delícias. Já em Eu Queria Ficar, que é o último clipe agora de 2019, que está disponível na internet para quem quer assistir. É uma Ana múltipla, você faz aí várias vozes, você brinca com a questão percussiva do plástico, toca o violão, começa a se desdobrar em tantas e principalmente fala um pouquinho desse clipe pra gente. Eu queria muito eternizar essa canção porque ela foi feita ao lado de grandes amigos de Jequié, numa brincadeira mesmo em que a gente estava em casa e a gente não queria ir embora. Então a gente brinca com essas 3 vozes, violão também, o corpo como elemento percussivo e constrói isso aí. É uma brincadeira mais swingada, né, divertida. Não tem muito recado, senão a vontade mesmo de
de ficar, mas tem que ir embora. Ana, obrigada pelo bate-papo. Ô, menina, eu queria ficar. Ô, menina, eu queria ficar, mas não dá. Ô, menina, eu queria ficar. Ô, menina, eu queria ficar, mas não dá. Bom, minha gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Para ficar por dentro de todos os nossos assuntos, valendo mesmo, basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode ainda rever toda e qualquer edição acessando o nosso canal no YouTube. Ou ainda mandar aquele alô que a gente tanto gosta e tanto espera. 71-3116-7377. A gente vai, mas a gente sempre volta. Eu espero por vocês. Boa semana e até o próximo Soterópolis. Tchau, tchau. Ela sonha o tempo inteiro com amor verdadeiro, mas nunca se apega, não. Ela ama ver o mar e saudar seu orixá, pra cantar com devoção. Se for amor inteiro, só depois de fevereiro, de carnaval e Iemanjá. Ó meu bem, não vá me negar um beijo quando o grande passar, que eu te dou o meu colar, que eu te dou meu coração. Ó meu bem, não vá me negar um beijo quando o grande passar, que eu te dou o meu colar, que eu te dou meu coração. É na avenida que eu te espero, não vá fugir de mim. Há muito tempo eu te venero, meu amor, te quero, mesmo carnaval no fim. É na avenida que eu te espero, não vá fugir de mim. Há muito tempo eu te venero, meu amor, te quero, mesmo carnaval no fim.